Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma felicidade estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. A nossa tão amada editora CPAD preparou para que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre eclesiologia, doutrina da igreja. E hoje chegamos aqui na lição de número 9, irmãos. Vamos falar sobre uma das duas ordenanças que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. A primeira ordenança que nós vamos estudar hoje nessa lição, na lição de número 10, querendo o bom Deus, nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, porém hoje vamos falar sobre o batismo. O batismo aqui é o batismo nas águas, a primeira ordenança da igreja, uma ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós cristãos, e nós seguimos também essa ordem à risca, porque a Bíblia é o nosso manual e nós estudamos para, uma vez entendendo as suas verdades, transformar em realidade nas nossas vidas. Texto áureo. Portanto, é uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós, a igreja. Ide por ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por esse motivo, por ser uma ordenança do nosso Senhor, cabeça da igreja, Salvador do corpo, o Emanuel, o Deus conosco, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por esse motivo devemos praticar e obedecer essa ordem, e é o que nós como igreja fazemos, do jeito que nós nos posicionamos. Leitura bíblica em classe. Está aqui a carta do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja que estava na cidade de Roma, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim o texto sagrado: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? É uma pergunta. Para que a graça seja mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, é o posicionamento nosso como cristão, que fomos alcançados pela graça de Deus. Nós morremos para o pecado. Como nós viveremos, é o que ele coloca aqui. Ainda nele, a nossa postura, irmãos, de nós que morremos para as práticas pecaminosas, para o pecado, é uma postura de ódio, repulsa, cólera contra o pecado, a despeito de sermos falhos e pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Porém, somos pecadores chamados ao arrependimento. O pecado, está claro para nós cristãos, faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não podemos ter a graça de Deus como algo barato e viver aí chutando a graça de Deus como se fosse uma lata vazia, cuspindo na graça de Deus. E assim agimos, irmãos, quando temos prazer no pecado. Então, nós que morremos para o pecado e estamos arraigados e fundamentados no nosso Deus, como ainda viveremos no pecado? É uma postura nossa como cristão. Temos prazer em viver em santidade, em separação desse sistema corrompido e doentio que é influenciado pelo príncipe da potestade do ar, separado desse sistema e dedicado, separado para o nosso Deus e para o serviço do nosso Deus. E o campo de atuação, a esfera que devemos atuar, irmãos, como sal e como luz, é essa sociedade corrompida. Deus não deseja que sejamos
um eremita isolado no cume do outeiro. 1000 vezes não. Pelo contrário, a sociedade, o mundo é o nosso campo de atuação. Então, buscando agradar o nosso Deus diariamente, como um cristão que nascemos de novo, passamos pelo ato da regeneração, pela conversão, e estamos nesse processo de santificação, fomos inseridos ao corpo de Cristo, temos prazer em agradar o nosso Deus, em viver para o nosso Deus diariamente e cumprir a nossa missão, a missão que pesa sobre nós, e voluntariamente, como um arauto, proclamar as boas novas do reino. Paulo prossegue: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, o batismo fala de uma morte. É por isso que o batismo bíblico, e é observado dentro do seu contexto, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele se encaminha ali para o Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista, nós observamos que o contexto deixa claro que o batismo é por imersão, e é por isso que nós, a igreja, batizamos também, né? Nós da Assembleia de Deus batizamos por imersão, seguindo à risca como foi feito ali, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se submete ao batismo, como eu já fiz alusão, ali no Rio Jordão, sendo batizado pelo profeta João Batista. Então, batismo fala de morte, e morte fala de ser submerso, dentro aqui do nosso contexto, submerso de terra, e nós então seguimos esse princípio de o batismo ser por imersão. É um simbolismo de algo que já foi feito anteriormente. Observe que batismo, irmãos, não é para incrédulos. Batismo é para cristãos, crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um símbolo de algo que já aconteceu. Batismo é para alguém que anda em novidade de vida, foi chamado das trevas para a luz do Evangelho. Batismo é para alguém que já passou pelo ato da regeneração, foi inserido ao corpo de Cristo e está num processo de santificação. É para nós cristãos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando nós somos imersos nas águas batismais, fala de uma morte. Quando nós somos emergidos das águas, fala então de uma novidade de vida. Nós, então, ali, claro que é um simbolismo de algo que já aconteceu, né? Isso não acontece naquele exato momento, eu já deixei isso bem cristalino, bem claro, mas é um simbolismo. Imersão, morte, e emersão fala então de ressurgir para uma nova vida. É um testemunho público de uma realidade que o Espírito Santo já fez dentro do crente, do batizando. Batismo é para cristão, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, a contextualização da doutrina, a aplicação da verdade, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. É a nossa postura, irmãos. Detestar o pecado, morremos para o pecado, já não estamos mais debaixo do poder do pecado, do jugo do pecado. Jesus Cristo pagou um alto preço por cada um de nós, nos arrancou do mercado de escravo qual estávamos, e hoje, irmãos, temos poder do Espírito Santo para resistir quando formos tentados e permanecer no nosso Deus, agradando ao nosso Deus diuturnamente, diariamente, através do nosso agir, das nossas atitudes, do nosso pensar, das nossas ações. E quando errarmos, temos em Cristo um advogado junto de Deus Pai que intercede por nós, irmãos. Precisamos pedir perdão ao nosso Senhor e, no momento que arrependido, buscarmos o perdão de Deus, o nosso Deus, irmãos, nos faz mais alvo que a neve. Paulo prossegue aqui dizendo: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. É a nossa postura como cristão, mas vivo para Deus, para a obra de Deus, para o serviço de Deus, para agradar aquele que tanto, irmãos, fez por cada um de nós cristãos. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora temos um Senhor, e esse Senhor deve governar a nossa vida. Devemos andar em espírito e ser norteado pelo nosso Senhor. Fomos comprados por alto preço, e foi preço do sangue, o sangue do eterno Filho de Deus. Fomos resgatados, adquiridos para Ele mesmo, para viver completamente e totalmente dedicado a Ele. O objetivo da lição são 3. Primeiro, pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Isso vai ficar muito claro aqui no decorrer dessa lição. Segundo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. É um simbolismo, como já temos falado, de algo que já aconteceu anteriormente na vida do batizando, e também vamos falar do propósito do batismo. E também, terceiro objetivo da lição, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, ali no Rio Jordão. Ele batizou, né? O Jordão, os irmãos lembram, que é um rio que nasce lá no sopé do Monte Hermon, aquele monte que tem uma geleira durante todo o ano sobre ele, exceto na primavera, quando acontece o que nós chamamos de fenômeno do degelo do Monte Hermon. E lá no sopé dele, pelo menos 4 nascentes ali estão, Asbane, Ledã, Banes e Baract, são as nascentes que dão origem ali ao Rio Jordão. A definição da palavra Jordão é o que desce. Ele é um rio íngreme. Ele nasce no sentido norte e vem descendo aqui para o sentido sul. Ele nasce no sopé do Hermon e cria ali
forma ali já próximo o que nós conhecemos como as águas de Merom. É um lago triangular, grande parte da sua superfície é coberta com plantas aquáticas, é raso, e depois o Jordão desce, forma o que nós conhecemos como o Mar da Galileia. Suas águas, as águas do Mar da Galileia, são doces, é chamado de mar devido à sua extensão e também as frequentes tempestades que ocorrem ali. Ele continua descendo e termina no mar salgado ou no mar morto. Então, João Batista estava ali nesse rio, no Rio Jordão, batizando. Ele coloca aqui que veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, como eu já tenho falado, né, feito referência ao Rio Jordão, e Jesus Cristo. Quando ele coloca Jesus Cristo aqui, não é no sentido que Jesus Cristo batizava, tá? Ele faz referência aqui ao nosso Senhor, no sentido que o nosso Senhor ordenou o batismo, ele deu a ordem, como nós lemos aqui, acabamos de ler no texto áureo, e também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se submete ao batismo, e dentre outros ensinamentos, está nos deixando um exemplo da importância desse rito de ser batizado, dessa ordenança, tá? Então ele coloca aqui, veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, tá bom? Jesus Cristo não batizava, reitero, para uma afixação da doutrina, da verdade, para não ficar dúvida. E posteriormente também, né, faziam da mesma forma os cristãos da igreja primitiva, também passava pelo rito do batismo nas águas, seguindo a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma prática, portanto, de grande importância, irmãos, de grande relevância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, e aqui é uma realidade triste o que ele passa a colocar aqui, contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também, não só o batismo, também o batismo, tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. E, em parte, irmãos, esses desvios, o culpado somos nós. Por quê? Porque a verdade, irmãos, bíblica deve ser assimilada, transformada em realidade por nós e deve ser ensinado aos nossos filhos e aos nossos netos e ensinado na igreja, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Quando nós abrimos mão de ensinar Bíblia, quando nós abrimos mão de ensinar a Bíblia, alguma coisa será ensinado no lugar de Bíblia, irmãos. Serviremos palha para o rebanho. E ao abrirmos mão de ensinar Bíblia ao rebanho, é nesse momento que entra aquilo que não é bíblico. Então, a prática do batismo nos moldes bíblico deve ser assimilado por cada um de nós e não pode estacar aqui, como as demais doutrinas, irmãos, como todas as demais doutrinas bíblicas da palavra do Senhor nosso Deus, deve ser compartilhado dentro do nosso patrimônio, que é a nossa família, dentro do primeiro ministério que temos, que é a nossa família, com nossos filhos e os nossos netos, e com a igreja. E aí surge, né, se estabelece, fica claro a importância dos cultos de ensino, escola bíblica dominical e culto de doutrina, de grande relevância. São dois cultos que nós temos também para
ensinar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras ao rebanho. Então, esses desvios ao longo da história, eu acredito esses desvios, boa parte a nós, por não ensinarmos Bíblia. A impressão que me dá é que alguns de nós temos asco de ensinar a Bíblia e preferimos, no lugar de alimentar o rebanho com a Bíblia, trazer entretenimento para o rebanho. Com isso, surgem os desvios, e aqui estamos na lição de número 9 para deixar bem claro que essa ordenância é de grande relevância e não podemos, irmãos, deixar de lado essa doutrina. Assim é necessário deixarmos a Bíblia, olha a importância, a Bíblia, devido aos desvios doutrinários, nessa doutrina e também em outras, é necessário deixarmos a Bíblia falar, ao contrário de colocar na Bíblia as nossas ideias, ouvir para o rolo sagrado, com as nossas ideias estabelecidas, buscando o texto para calcar, fundamentar, respaldar nossas ideias. O contrário e o certo é que a Bíblia fale, irmãos. A reforma protestante, irmãos, colocou a Bíblia na nossa mão. Isso fala de livre exame. Livre exame, não livre interpretação. A Bíblia tem uma interpretação, e a interpretação dada pelos escritores e pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como autor último, que os inspirou aproximadamente 40 escritores bíblicos. Então, livre exame? Sim, temos aqui livre exame. Não livre interpretação. Cada um de nós dá a interpretação que achar que deve ser dado. Ao contrário, devemos agir de que forma? É necessário deixar a Bíblia falar. O que a Bíblia está dizendo? E assimilar suas verdades, tá? É assim que nós, cristãos, que temos temor a Deus, devemos proceder. A fim de que, deixar a Bíblia falar, de que o propósito correto para o qual foi instituída, assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída, essa importante prática seja observada. Uma vez, é o que ele está dizendo aqui, que a Bíblia seja corretamente entendida, devemos então pôr em prática as suas verdades, irmãos. É algo que parece ser tão simples, né? Mas, a despeito da sua simplicidade, deve ser reiterado, falado muitas vezes, irmãos, porque muitas vezes é deixado de lado essa verdade e queremos pôr na Bíblia aquilo que a Bíblia nunca disse. Isso com o rolo sagrado aberto, lendo o rolo sagrado, e o problema vem no entendimento do que as sagradas letras estão dizendo. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, alguns veem o batismo como um sacramento, e não é um erro, um equívoco no entendimento. Vamos aqui à origem desse erro de ver o batismo como um sacramento. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, significando um sinal sagrado, capaz de conferir graça àqueles que dele participa. Nesse sentido, Agostinho,
bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. É um equívoco, irmãos, porque não transmite essa graça que ele fala aqui, e não é para... independente se a pessoa tem fé ou não, pelo contrário, é para um crente numa idade em que já tem a sua plena consciência, e é claro que nós aqui, eu estou aqui dando entendimento bíblico, refutando o batismo de criança, isso está muito claro, que o batismo é para alguém que já passou pelo ato da regeneração e tem consciência e professa a sua fé, e através das suas atitudes deixa claro que tem fé de qualidade, fé robusta. Então, embora alguns pais da igreja, e aqui nós estamos falando de Agostinho, tenha nos trazido bons entendimentos a respeito do rolo sagrado, em alguns ensinamentos eles cometeram alguns equívocos, como aqui Agostinho, em relação ao batismo, dizendo que o batismo é um sacramento, e nós, biblicamente, entendemos que não, é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o batismo não transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratique. É um erro bíblico que devemos ter cuidado e fazer uma apologética, uma defesa. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, não só o catolicismo, como algumas denominações tradicionais que nós conhecemos, o batismo torna-se necessário, olha que absurdo, irmãos, para a salvação, o que não é. E nós vemos aí, por exemplo, naquele salteador que estava ali ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, havia dois salteadores ali, um à direita, outro à esquerda. Nosso Senhor estava na cruz do centro, e o texto de Mateus deixa bem claro que ambos lançavam insulto para o nosso Senhor e blasfêmias ali contra o nosso Senhor. Tanto o salteador da direita quanto o da esquerda. Foi no primeiro momento, ambos estavam agindo assim. Porém, ali mesmo, pendurado naquela cruz, um deles que anteriormente também estava ali insultando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se arrependeu, ao ponto de, se dirigindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usar a seguinte expressão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele salteador, ele recebeu a resposta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no meu paraíso, estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aquele homem não teve tempo de passar pelo batismo, e nesse caso, claro, específico, todavia, ele foi salvo. Então, essa colocação de que para a salvação se torna necessário o batismo é que leva algumas igrejas, que nós conhecemos bem, até a igreja presbiteriana, a batizar também
crianças, o que não tem fundamentação bíblica. Nós vamos ver aqui um pouco mais adiante o porquê nós não batizamos criança. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. É uma ordem, irmãos. Ao contrário de transmitir graça espiritual, independente da fé que a pessoa pratique, isso é um ledo engano, é uma ordenança que devemos seguir. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. É o texto que nós lemos. Ide, portanto, fazei discípulo, é a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico, não há, capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. É o que falamos no início, irmãos. O batismo é para alguém que já abraçou a causa do cristianismo, foi alcançado pela graça de Deus mediante a fé, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, embora, como eu já falei, reitero para uma fixação, os pais da igreja nos deixaram grandes ensinamentos e ensinamentos bem calcados biblicamente, todos os ensinos dos pais da igreja devem ser avaliados à luz do nosso manual, irmãos. E aceito uma vez que tenha coerência com a palavra de Deus, coadunação com a palavra de Deus. E não aceito cegamente por terem sido grandes teólogos, grandes homens de Deus. 1000 vezes não. Eram homens, acertavam, e assim como você, minha irmã, meu irmão e eu, também erravam. Então, nós precisamos estar atentos de posse da palavra do nosso Deus para analisar e avaliar, retendo aquilo que é bíblico. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, aqui está o problema, por haverem nascido com o pecado original, e aí, irmãos, aqui tem uma situação. Existe aqui uma verdade, tá? Bíblica, e está em coadunação com a nossa escola. Nós da Assembleia de Deus somos de escola arminiana clássica, está de acordo com a nossa escola arminiana, é uma verdade o pecado original. Por quê? Porque quando o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva, eles pecam contra o nosso Deus, pecam deliberadamente, viram as costas para Deus e dão ouvido ao diabo, eles achando que sabiam o que era melhor para eles mesmos, nós, toda a humanidade, herdamos do pecado de Adão e tivemos a culpa de Adão imputada a nós. Isso está claro, é coerente com a nossa escola arminiana, e antes de ser coerente com a nossa escola arminiana, é um ensinamento bíblico. Porém, tendo essa verdade aqui estabelecida também por Agostinho, até aqui ele entende bem, por haverem nascido com o pecado original, agora entra o equívoco, e aí nós precisamos estar bem antenado e saturado de Bíblia para saber até onde é doutrina bíblica e até onde é um engodo, uma interpretação equivocada. Por haverem nascidos com o pecado original, olha o problema. Agora, precisavam ser batizados para serem salvos, o que a Bíblia não ensina o batismo de crianças. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando criança, foi apresentado
no templo. É o que nós fazemos. Nós pegamos os nossos filhos, bebezinho, e seguindo esse exemplo, essa doutrina pelo exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e apresentamos ao nosso Deus no templo. Mas como o nosso Jesus se submeteu ao batismo nas águas com aproximadamente 30 anos, nós seguimos então também sendo bíblico e batizamos pessoas que já têm o poder de decisão, sabe o que estão fazendo, tem consciência, entende o que estão fazendo. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Então, é um ledo engano do tão amado, e o teólogo de ponta, que foi o Santo Agostinho de Hipona. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona, claro, irmãos, por favor, deixou muitos ensinamentos bons, porém, aqui ele errou, não foi bíblico. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, está claro que está contra, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus deixa claro que existe um momento de uma inocência e que essa criança é alcançada pela graça de Deus nesse período de inocência. É esse o motivo que quando nós, que somos pesquisadores, estudamos a escola também calvinista, lemos nessa escola que eles creem que bebês recém-nascidos ou até fetos dentro do útero da sua mamãe ainda, caso morra dentro, antes de nascer, pode ter 1 dia, 2 dias de gestação, não importa. Uma vez que morreu não sendo um eleito, segundo a escola calvinista, não sendo eleito, foi predestinado para a condenação do inferno, e esse embriãozinho vai caminhar para o inferno, algo que nós não aceitamos e não podemos, porque entendemos que a Bíblia não ensina assim. Esse pensamento, irmãos, fere a justiça e a bondade de Deus. O que nós não caminhamos junto com esse pensamento, com essa interpretação que a escola calvinista dá, e outras interpretações, outros entendimentos, vai muito além do poder de decisão, que nós chamamos de livre-arbítrio. Vai muito além. Fere o que, irmão Luciano? Vai além de que forma? Fere o que? A justiça e a bondade de Deus, quando afirmam que um grupo foi predestinado para a eternidade e o próprio Deus predestinou um outro grupo, que não são os eleitos, para o inferno. E até embriões, não sendo eleitos, também vão para o inferno. Com essa ideia, o que Agostinho de Hipona afirma? Que as crianças fazem parte, ao contrário do que Jesus afirma, que as crianças fazem parte do reino de Deus, o que Agostinho de Hipona afirmava? Que o batismo deveria ser administrado às crianças para anular o pecado original, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa bem claro que esse entendimento é um entendimento equivocado, quando ele afirma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as crianças fazem parte do reino de Deus. O texto para calcar essa verdade está em Mateus capítulo 19, versículo 14, quando Jesus diz:
deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. Isso, irmãos, em todo o conselho de Deus, nos registro neotestamentário. Não há nenhum texto ali para nos dar embasamento, fundamentação para batizar a criança. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de criança sendo batizada, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. O batismo deve ser praticado por alguém que crê. Que crê. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, é o motivo pelo qual nós, sendo bíblico, não batizamos criança, mas apresentamos as nossas crianças, nossos filhos, no templo, apresentamos ao nosso Deus. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. O símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo. Então, um dos simbolismos é deixar claro a nossa união com Cristo, algo que já aconteceu anteriormente. O ato do batismo é um simbolismo de algo que já aconteceu em nossa vida. Essa união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, aos cristãos que estavam em Roma, Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, quando sai da água, é levantado da água, onde havia sido submerso anteriormente, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Então, quando somos submersos a uma imersão, nós ali simbolicamente morremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morremos para uma vida anterior de pecado. E quando somos emergidos das águas, então simbolicamente fala de que nós ressuscitamos, ressurgimos para viver em novidade de vida. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Observe, irmãos, que essa doutrina é corroborada por vários textos no Novo Testamento. E comparando Bíblia com Bíblia, deixa bem claro que é uma doutrina bem fundamentada biblicamente, como diz quando Paulo está ali orientando a igreja que estava na cidade de Colosso, sepultados com ele no batismo. Com quem? Com Cristo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida. É um simbolismo, é uma morte para a velha vida. E agora entrou na nova vida com Cristo. Novo nascimento, irmãos, essa nova vida não é um adendo da nossa vida pregressa, não é uma continuidade, um acréscimo à nossa vida pregressa antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Não, 1000 vezes não. Houve uma ruptura, é o que acontece no momento, uma ruptura com a nossa vida anterior. E passamos então a viver uma nova vida, irmãos, com uma cosmovisão completamente diferente da que tínhamos antes. Hoje sabemos de onde viemos, o porquê estamos aqui em peregrinação no planeta Terra e para onde estamos caminhando. Fica bem claro para nós
o porquê nós estamos aqui e o que devemos fazer enquanto estivermos aqui nessa peregrinação. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Estamos, então, de forma pública, testemunhando, falando, deixando claro para todos a nossa decisão, que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé. E nós, então, estamos deixando público o que aconteceu conosco por intermédio do batismo. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo, perante todos, a sua nova vida em Cristo. É algo extremamente sério, irmãos. Algo que deve ser bem pensado e algo para aquele que crer de todo o coração e está vivendo em Deus. Essa ordenança é para quem está em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto, deve ter convicção, consciência da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, irmãos. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Enfim, o batismo é para quem? É para salvos e convertidos. Quem já foi salvo, convertido, está em Cristo. Estão dispostos a seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, capítulo 16 também, versículo 14 e o 15. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Irmãos, devemos esclarecer, e é por esse motivo que o novo convertido deve passar por discipulado, deve ser orientado, ensinado Bíblia ao novo convertido, para que ele entenda o ato, essa ordenança de passar pelas águas do batismo, para que entenda o plano de salvação, toda a dinâmica, o que ocorreu dentro dele e a necessidade dessa profissão de fé pública. Então, precisamos trazer orientação para dissipar com a ignorância, com a falta de conhecimento do porquê é necessário seguir esse ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé mesmo. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, e é uma verdade, como nós já temos falado, o nosso posicionamento é de ódio ao pecado. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O pecado, irmãos, ele é vencido por quem anda no Espírito. E nós, por amor ao nosso Deus, buscamos diariamente viver no Espírito, andar no Espírito, respirar o Evangelho. Isso fala de uma postura nossa. Seremos tentados? Seremos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi tentado. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Precisamos andar no Espírito para não cumprirmos aí as obras da carne. Este é vencido quando se anda no Espírito. O pecado é vencido quando nós estamos andando em Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. O batismo deve ser algo voluntário. O cristão autêntico, genuíno, voluntariamente vai querer passar pelo batismo, cumprindo essa ordenança. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo.
quem age dessa forma não está apto para o batismo. Se há uma dúvida, irmãos, não pode ser batizado. O batismo deve ser para o crente convicto, que deseja muito, né? O novo convertido, novo crente, que deseja muito passar pelo batismo. O batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. A fórmula e o método do batismo, a fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos de que forma? Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como nós fazemos, irmãos. Nós falamos para o batizando. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe aqui, irmãos, que pensando nessa verdade, nessa fórmula trinitária do batismo, em algum momento os discípulos pediram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que ele os ensinasse a orar. E Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. E na oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração, e é claro que nós podemos e devemos orar o Pai Nosso, não há nenhuma dificuldade nisso, mas vemos como modelo de oração que essa oração começa com adoração, depois vem reconhecimento e também petição, mas começa com adoração. Então, o modo mais correto de orar, irmãos, é começar com adoração. Não quer dizer que se eu começo pedindo, não serei ouvido. Não é isso, irmãos. 1000 vezes não. A oração é algo natural, espontâneo, né? Conversar com o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, uma conversa de filho com o Pai. É o Filho também que somos nós, paramos para ouvi-lo, Ele fala conosco, fala através da sua palavra, fala ao nosso coração, nos trazendo orientações. Então é algo muito natural, porém temos um modelo de como orar, e na oração do Pai Nosso, essa oração começa com adoração. Tudo bem que quando nós somos novos convertidos, sentimos a nossa indignidade e começamos a oração geralmente dessa forma: meu Deus, primeiramente perdoe os meus pecados. Somos ouvidos sem nenhuma dificuldade, mas existe um modo de orar bíblico, e nesse modo de orar nós devemos começar não pedindo, mas adorando o nosso Deus. Observamos também que alguns irmãos nossos, para terminar essa oração, diz assim, no final da oração: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa essa fórmula trinitária. E não é uma forma correta de terminar uma oração, irmãos. Não é uma forma bíblica. Por quê? Porque Deus, o único Deus vivo, todo-poderoso, eterno, grande eu sou, ele subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. São coeternos, coexistentes e coiguais. São distintos, pessoas diferentes, porém têm a mesma essência as 3 pessoas. Não há uma hierarquia. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é uma outra pessoa. Quando nós fechamos a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos falando com quem? Sugerimos nesse momento, usando essa fórmula trinitária na oração, sugerimos uma 4ª pessoa.
e essa quarta pessoa não existe. Então, o modo mais correto e bíblico de orar é fechar a oração em nome de Jesus somente. É a forma bíblica de nós orarmos. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. No batismo cristão, nós usamos essa fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque estamos falando com o batizando. Um exemplo, para que entendamos. Pedrinho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evocamos as três pessoas, não sugerimos uma quarta pessoa, tá? Mas na oração, a forma bíblica é fechar a oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão, isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, ele dá aqui uma breve explicação sobre a Trindade, um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fórmula herética do batismo. Infelizmente, existe fórmula não bíblica. Nem todos os grupos não bíblica adotada, por alguns grupos, e não podemos caminhar por aí. Precisamos de manter a forma trinitária, como a Bíblia nos ensina, nos orienta. Existe uma forma equivocada, herética do batismo. Qual? Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico, a fundamentação bíblica que eles dão para agirem dessa forma, usar só o nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles buscam alguns textos do livro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, o livro histórico escrito por Lucas, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 38 e também Atos capítulo 19, versículo 5. Convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito nesse texto é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Isso é, naquilo que ele fez e ensinou, que ele praticou, se submetendo ao batismo em águas, quando ele vai até o Rio Jordão, como já fizemos alusão, para ser batizado pelo profeta João Batista, e na ordem que ele dá, ide e fazei discípulo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imersão, método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Isso vai ficar claro pelo contexto onde o batismo acontece. Não há fundamentação bíblica para o batismo por aspersão. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega, baptizo, possui o sentido de mergulhar, tá? Tem esse sentido de mergulhar, submergir, tanto na Bíblia como fora dela também. Em escritos não bíblicos, também tem essa fórmula de mergulhar. Batismo fala de submergir. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão, ou dentro do Rio Jordão. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, depois de ser batizado, ele sai da água e imediatamente é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, onde é
ali no deserto tentado pelo diabo, e Jesus, o nosso Deus, vence o diabo ali no deserto, já no início do seu ministério público, iniciando o seu ministério. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, até o deserto. Mas o texto deixa claro o que o texto deixa claro? Saiu da água, Marcos capítulo 1, versículo 10. Para que Jesus saia da água, está claro que ele entrou na água. Isso fala de um batismo por mergulho, mergulhou, entrou na água, submergir. Então, por isso nós batizamos por imersão. João batizava onde havia muitas águas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23. A fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula que nós fazemos. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernente o batismo em águas. Foi o objetivo dessa lição. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação, e não tem, pessoas que não passarão pelo batismo nas águas serão salvas, porque somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. É muito importante, a despeito de ser assim, é muito importante o batismo nas águas, porque foi uma ordenança. A outra ordenança é a ceia do Senhor, mas é uma ordenança, uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação, ao contrário do que o bispo de Hipona, Agostinho, ensinava, a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério, irmãos. Doutrina para nós. Devemos nos preocupar com o que o nosso Deus se preocupa e praticar as doutrinas de Deus, os preceitos de Deus. O batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus publicamente. Observe que é um simbolismo de algo que já aconteceu anteriormente. O batismo é para cristãos e tornamos pública a nossa profissão de fé. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso amado Deus, Ele me dando vida até lá, na próxima pré-aula, a pré-aula que faremos na lição de número 10, falaremos sobre a segunda ordenança dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja. Vamos orar, irmãos? Deus amado, nós louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. E aqui poder, ó Deus, compartilhar da tua bendita e preciosa palavra. Continue conosco, ó Pai. Nós te desejamos e queremos, ó Pai, estar em comunhão diuturna, Senhor, contigo. Tu és bendito, ó Pai, para sempre. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela salvação bendita e preciosa, provida pelo Senhor. Continue conosco, ó Pai, nos ajudando a compartilhar a Bíblia com os nossos amigos, irmãos, com teus filhos, para o aperfeiçoamento de cada um de nós cristãos. Ó Pai amado, pregando a tua palavra, também, ó Pai, falando do teu evangelho, aqueles que estão fora dos nossos arraiais. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê coragem, poder, para falar a tua palavra com verdade, meu Senhor amado. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, nos dê um dia abençoado. Pai, abençoe também todos que estarão participando dessa pré-aula. Nós assim oramos, ó Pai,
e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.